Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal E-Social. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Simone, sou formada em Serviço Social há 6 anos. Não atuo na área devido a N motivos, né? Mas resolvi criar esse canal com o intuito de partilhar com vocês o conhecimento que eu tive através do meu curso, através da minha faculdade. Como, por exemplo, eu sempre busquei materiais para estudar para concursos e tal. Às vezes eu tinha dificuldade de achar algum tema, ou o que eu achava era meio difícil de compreensão, termos difíceis, né? Então, eu resolvi criar esse canal para partilhar material com vocês, né? Que está estudando para concurso ou que está na graduação, precisa para algum trabalho, né? Para o curso. E vou passar para você de uma forma mais simples, de forma de mais fácil compreensão, forma não tão formalizada, né? Para quem está aí interessado no assunto, tá? Se vocês gostarem, deixa lá o seu like no vídeo, se inscreve no canal que vai ter mais vídeos, mais conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, bora começar. O primeiro assunto, eu vou falar sobre o Código de Ética da profissão, Código de Ética do Serviço Social, tá? É a Lei 8662 do ano de 93, que regulamenta a profissão, tá? Ó, em primeiro lugar, nosso Código de Ética, né, do Serviço Social, ele não se resume só no que pode e que não pode, tá? Que geralmente os demais códigos, né, das demais profissões, né, ele só tem aquele, o que a profissão pode e o que não pode fazer. Mas é claro que tem também, né, as regras, as normas, né, que a profissão deve seguir. Mas ele não fica só nisso, tá? Ele não se limita só a isso. Ele traz uma visão mais societária, tá? Que isso quer dizer, de compromisso com a construção de um novo projeto de sociedade. Tá? Ele não pensa apenas no interesse da categoria, tá? Ele defende também os interesses da categoria, mas não fica só nisso, não é preocupado só com isso. Ele tem uma preocupação com um novo projeto de sociedade, tá? E aí o Código de Ética traz os princípios fundamentais, tá? Que são, em primeiro lugar, reconhecimento da liberdade como valor ético. Isso é, respeitar a liberdade do usuário, tá? A liberdade de escolha do usuário. Por exemplo, um usuário com vários filhos, né, que você vai atender, né? E você vai falar para ela fazer um planejamento familiar. Mas se ela não quer, você não vai poder obrigar, né, a pessoa, a mulher, a fazer o planejamento familiar, tá? Você vai orientar sobre os métodos, sobre ela procurar uma unidade básica de saúde para fazer, né? Mas se ela não quiser, ela não é obrigada, você não pode forçar nada. Então, o usuário, a usuária tem a liberdade de escolha, né? Então, é o reconhecimento da liberdade como valor ético, né? Ou, por exemplo, morador de rua, você vai lá fazer atendimento de morador de rua. Você não vai poder forçar ele a voltar para a família, né? Você sabendo que ele tem a família, né? Ah, não, você vai voltar para a família, vou te levar, né? Se ele não quer, ele pode ter os motivos dele de não estar com a família, né? Ah, vou levar para um abrigo, você vai ficar num abrigo agora, né? Se ele, né, se sente bem nessa vida, se ele se acostumou com essa vida, ele não quer ir pro abrigo, ele quer ficar na rua, né? Você vai orientar, ó, existe um abrigo, assim, 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 que fornece uma alimentação, um banho, um lugar para dormir. Se ele quiser, ótimo. Se não, né, paciência, você cumpriu o seu dever como assistente social, correto? Tem também a defesa intransigente dos direitos humanos, tá? Então, quer dizer que o assistente social tem que estar sempre respeitando os direitos humanos, tem que conhecer e entender sobre o assunto, né? Em primeiro lugar, respeitar os direitos humanos, seja de qual for o indivíduo, né? Respeitando sua individualidade, respeitando as diversidades, né? Tem que respeitar os direitos humanos. Mais um item é a consolidação da cidadania, com vista à garantia dos direitos civis. Ou seja, um indivíduo, para ser considerado cidadão, ele deve ter uma moradia, estudo, né, educação e plano de saúde,
né? Saúde, educação e moradia, que é o tripé da Seguridade Social, né? Mas com a gente vivendo num mundo capitalista, sociedade capitalista, a gente sabe que nem todos têm esse acesso, né? Então, o que acontece? Se a pessoa não tem moradia, não tem educação, né? Mora lá num casebre, né? Ou mora na rua, é analfabeto, né? Não tem atendimento digno de saúde. Ele é visto da mesma forma que uma pessoa que fez uma faculdade, né? Que seja pública ou, sei lá, particular, sei lá o que. Pessoa que tem um estudo, pessoa que tem uma moradia, pessoa que tem um carro, né? Que tem um plano de saúde. Felizmente, a gente sabe que não é assim, né? Então, qual é o dever do assistente social? Garantir a efetivação desses direitos, né? Viabilizar esse acesso do indivíduo a esses serviços para garantir a sua cidadania, tá? Inclusive, assistente social deve apoiar as políticas, né? Apoiar a ampliação, né? Aí, acesso às condições, né? Desses serviços. Tem que sempre apoiar as políticas públicas, apoiar a ampliação a esse serviço. Defesa no aprofundamento da cidadania, tem que sempre defender, cidadania não, desculpa, a democracia, né? Defender o aprofundamento da democracia. Um posicionamento em favor da equidade, igualdade e justiça social, assegurar a universalidade do acesso aos serviços, né? Por exemplo, igualdade, equidade e igualdade. Vamos supor, um negro e um branco que comete algum delito, alguma contravenção penal, algum crime. Às vezes ele é julgado de uma forma diferente do que um branco, né? A sociedade às vezes age assim. As mulheres, por que as mulheres não recebem o mesmo salário de um homem, mesmo exercendo a mesma função, né? Então essa é a igualdade e a justiça social. É mais ou menos por aí, tá? Só um exemplo, tá, gente? O empenho à eliminação de preconceito, incentivando o respeito à diversidade e às diferenças. Assistente social não pode de maneira alguma ter nenhum tipo de preconceito, tá? Nem fazer nenhum tipo de discriminação, seja contra a orientação sexual ou etnia, ou, sei lá, cor, raça, religião, de maneira alguma. E deve incentivar o respeito, deve incentivar e influenciar o respeito, tá, a essas pessoas, respeito à diversidade, que é falado muito nos dias atuais sobre a diversidade. Outro ponto é garantir o pluralismo através do respeito às correntes profissionais existentes. Né? O que é esse pluralismo? Né? Quer dizer, que seria uma junção, um diálogo com as demais correntes teóricas, com as demais profissões, compatíveis, tá? Com a perspectiva crítica que o serviço social tem, né? Por exemplo, tem muitas instituições, muitos locais que existem trabalho, hoje em dia é o multiprofissional, né? Que existe serviço social, psicologia, enfermagem, existem outras áreas, né? Assim, trabalhando na mesma instituição. Mas sempre tem que tomar um cuidado para ver se bate, né? Se é compatível, se existe a mesma perspectiva crítica, essas áreas, tá? E vamos ver o que mais. Vamos falar agora sobre o artigo 1º, que compete ao Conselho Federal do Serviço Social. Primeiro, zelar pela observância dos princípios e diretrizes desse código, fiscalizando as ações dos conselhos regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações. Então, quer dizer, o Conselho Federal do Serviço Social, que é o CEFES, tá? Ele vai fiscalizar os conselhos regionais, né? Cada estado tem o seu conselho regional, que é o CRES, né? Então, o Conselho Federal vai fiscalizar a prática dos profissionais, né? Vai fiscalizar as instituições e as organizações, tá? O Conselho Federal também vai introduzir alterações no Código de Ética através da participação
profissionais da categoria. Então, quem vai fazer qualquer alteração que seja necessária no código é o Cefes, Conselho Federal, tá, gente? E o Conselho Federal funciona como um Tribunal Superior de Ética Profissional, tá? Firmando jurisprudência na observância deste código, tá? Por exemplo, um profissional que comete qualquer ato grave, né, contra o Código de Ética, comete algum crime, alguma coisa que vai para o Tribunal Superior, quer dizer, ele vai, né, a júri do CREAS, que é do CREAS não, do Cefes, lá, desculpa, gente, tá? Agora vamos para o artigo 2, os direitos do assistente social, tá? Primeiro, o livre exercício das atividades inerentes à profissão, participação na elaboração das políticas sociais e na formulação e implementação de programas sociais. O assistente social tem o direito de participar na formulação de políticas sociais. O que é importante esse ponto agora, gente, inviolabilidade do local de trabalho, arquivos e documentos, garantindo o sigilo profissional. Né? Esse é um ponto importantíssimo, que o assistente social tem que ter o direito de ter sua sala, né? O seu armário com chave, para guardar seus documentos, né? Dos atendimentos dos seus usuários, tudo um sigilo, tá? Tem direito ao sigilo. Direito ao desagravo público por ofensa que atinja sua honra. Quer dizer, o desagravo público é quando o profissional é ofendido de alguma forma no exercício da sua função. Então, ele pode correr a defesa através do desagravo público, tá? Tem direito a ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com suas atribuições. Então, o que não é compatível com serviço social, ele não é obrigado a fazer, ele tem o direito de se negar a fazer, tá? Agora, os deveres do assistente social. Desempenhar suas atividades com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma assistente social trabalha na área da saúde, ela tem que conhecer a legislação do SUS, a legislação da saúde, né? Por exemplo, trabalha na saúde pública, né? Tem que conhecer a legislação do SUS. Trabalha com mulheres vítimas de agressões, tem que conhecer a legislação da Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, e assim por diante. Tem que conhecer a legislação em vigor do que ela está exercendo, né? Dever também utilizar seu número de registro no CRES, tá? Isso também é obrigatório, gente. Você vai trabalhar, vai exercer sua função oficialmente, tem que ter lá o seu registro no CRES, tá? Ter lá o seu carimbinho, tá? Com o seu número. Então, qualquer documento que você faça, relatório, lá, seu carimbo com o seu númerozinho do CRES, tá? Também o dever de abster-se de práticas que caracterizem censura, cerceamento da liberdade, policiamento de comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. O que quer dizer? Abster-se de práticas caracterizando censura. Por exemplo, você está atendendo lá no seu local de trabalho uma mulher que não está vestida de acordo com o que você acha que deveria estar, né? Com uma roupa suja ou, sei lá, curta demais, extravagante, e você acha que não tá legal, né? Pra você não é legal. Você não vai chegar pra ela e falar, ó, meu bem, você não pode, né, entrar nesse ambiente aqui com esse tipo de roupa, com essa vestimenta. No corpo dela, né, ela tem a liberdade, né, de colocar a roupa que ela quiser, né, você gostando ou não, né? Por exemplo, uma pessoa, um homem que tá lá, tem costume de andar com cabelo grande, rabo de cavalo, barba comprida. Você não vai falar, ó, senhor, por que você não faz essa barba? Faz essa barba, corta esse cabelo. Né? Se ele gosta de andar com a barba grande, cabelo
comprido, rabo de cavalo, né? Então, mas você não vai... Esse que quer dizer abster-se de práticas que caracterizam censura. E se você vê alguém tendo esse tipo de comportamento, você pode também, né, chamar atenção. Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública. Por uma situação de enchente, um incêndio, uma ponte desabou, né, alguma coisa desse tipo, você é chamada para, né, ir lá socorrer, prestar socorro, atendimento às vítimas. É o seu dever ir lá e prestar atendimento às vítimas, aos familiares e tal. Tá? E agora o artigo 4. O que é vedado ao assistente social? Praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais, com base nos princípios desse código, mesmo esse sendo praticado por outro profissional. Quer dizer, você não pode ter conduta que não condiz com o seu código de ética, que condiz com crime, né, contravenção penal com relação ao código de ética, né? Você não pode ir contra os princípios desse código. E se você vê alguém fazendo isso, você também não pode se calar, você não deve se calar, né? Mesmo que isso ocorreu, foi feito por outra colega sua de profissão, mas se você vê, você não fala nada, você não pode, você tem que denunciar, tá? Você viu que uma colega sua cometeu um crime, cometeu um ato antiético, uma conduta antiética, que chega até a ser crime, né? Contravenção penal, né? E não fala nada, você não pode, você deve denunciar. Acatar a determinação institucional que fira os princípios desse código. Está trabalhando lá numa instituição, né? E o seu superior, alguém fala para você fazer, faz esse trabalho aqui assim, assim. Não condiz com o código de ética, não é de acordo com os princípios do código, você não pode fazer, tá? Você não pode, não condiz com o código de ética, né? Vai contra os princípios, você não pode. Você pode chegar e falar, infelizmente eu não posso fazer isso porque não é de acordo com o código de ética da minha profissão, certo? Compactuar com o exercício ilegal da profissão, inclusive no caso de estagiários em substituição a profissionais. Então, você não pode compactuar com quem está exercendo a profissão ilegalmente, né? Se você vê um estagiário que está lá, está cobrindo um profissional, a falta de um profissional, é regulamentado. Não pode compactuar com isso, tá? E permitir ou exercer supervisão de alunos onde não tem assistente social que realize acompanhamento direto desse aluno estagiário. Então, você não pode permitir que um estagiário faça estágio lá sem alguém que supervisione. Substituir o profissional exonerado por defender os princípios de ética profissional. Tá? Então, um colega foi exonerado do cargo porque ele cometeu algum delito, uma contravenção aí contra o código, você não pode, substituir esse profissional. Adulterar resultados e fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos de que tome conhecimento. Você não pode fazer declaração falsa, por exemplo, uma situação que você atendeu, você vai lá, faz um relatório falando coisas que não é verdade, coisas que você não viu na realidade. Você coloca lá coisa falsa, né? Não pode, tem que falar o que realmente aconteceu, o que realmente você viu, certo? Assinar ou publicar em seu nome ou de outro trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob sua orientação. Então, mesmo que você orientou algum profissional que fez aquele trabalho, você não pode ir lá colocar o seu nome, sua assinatura. Foi o outro que fez, você orientou, tá? Então, gente, essa é a primeira parte, tá? Essa é a parte que eu achei mais essencial aqui do Código de Ética, que eu comecei a passar para vocês. Tem coisas muito mais importantes aqui também para ser faladas, de muita coisa, ele é bem amplo, tem relações do assistente social com os usuários, relação do assistente social com a instituição, tem várias coisas aqui que é muito importante dar uma olhada. Eu vou até deixar o link
tá na descrição do Código de Ética completo, quem quiser dar uma olhada. Mas eu vou fazer um outro vídeo depois, falando sobre o restante, tá? Pontos principais aqui do restante do código, tá? Que senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Mas eu vou fazer, sim, de uma forma mais enxuta, os pontos principais, mas é importante que vocês também vejam o código completo, que é muito interessante, tá? Então, é isso. Esse foi o primeiro vídeo, tá? Do canal É Social. Se vocês gostaram, vai lá dar o like, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Que vai vir muito mais material por aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até mais!